Boa noite, irmãos. Boa noite a todos vocês presentes aqui, os nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa. Pequeno atraso, mas não foi da equipe, viu? Foi da minha gente. O Padre Diego acabou de chegar, estava atrasado no trânsito, disse que a Copa do Mundo lá em Salto acabou agora o jogo, então ele chegou atrasado, né? Mas o Padre Diego já está aqui, a gente vai começar. Lembrando que hoje nós temos sorteios, nós temos 10 livros, e a gente procurou trazer livros, todos eles sobre a temática. E aí, prestigiando quem está vindo, quem está fazendo comunidade, quem está juntos, não desprestigiando quem está nos acompanhando de casa. Aliás, temos dois irmãos lá da Jerusalém também nos acompanhando. E me falhou agora o nome, hein? Depois vocês pesquisam aí. 2 irmãos mandaram o WhatsApp, queria acompanhar conosco hoje, seja bem-vindo também, de outras comunidades. Nós iremos sortear 7 livros aqui, 3 para quem nos acompanha em casa. São todos livros falando da missa, participação na missa, liturgia, domingo, dia do Senhor. A gente procurou pegar esse tema. Inclusive, um grande livro está aqui, hein? Quem não tem esse livro, torça para ganhar. O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn. É um livro maravilhoso de ler. Muito boa, leitura fácil, muito bom livro mesmo. E agora sim, nós vamos chamar aqui o Padre Diego para começar nosso último dia de curso, falando do domingo, do dia do Senhor, e lembrando a todos irmãos, que a gente depois volta o ano que vem, lá para o mês de março, novamente, pós-Páscoa, e aí a gente vai ver com a comunidade, sentir com vocês, perguntar qual é o tema, o que vocês querem que a gente dê sugestão. O que vocês querem que a gente aprofunde de tema da igreja, dos tesouros da igreja? São muitos. Já passaria a vida aqui fazendo estudo da fé católica. Não é, Diácono Udeli, que está aqui, a Teca? Passaríamos fazendo estudo da fé católica, não esgotaríamos os temas. Levaria muito tempo. Temos muita coisa linda na nossa igreja para a gente poder se aprofundar. Então, o ano que vem a gente volta novamente com os 3 módulos, repensando um pouco o modelo, para falar com vocês, para a gente conseguir nesse nosso curso, tanto presencial como online. Padre Diego, vem cá, vamos começar? Vamos começar, Padre? Eu nem sei o slide que o senhor parou, mas vamos começar. Por favor, dê a sua bênção, faça a oração inicial. Muito boa noite. Quero também cumprimentar os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora da Piedade. Também postei nas minhas redes sociais. Vamos ficar em pé para iniciarmos sempre invocando a bênção e a proteção de Deus nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Piedade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Podemos nos assentar. Hoje não tem um botãozinho? O botãozinho. Aí. Eu lembro. Por aí, um pouquinho depois. Tem gente que anota. Aí, deixa eu ver. Vamos voltar nesse. Então, nós temos que retomar algumas temáticas que algumas pessoas ficaram meio confusas, tá? Que é a questão do 8º dia, o 1º dia e o 8º dia. Bom, nós vamos retomar, que é uma coisa tão simples que você, às vezes, o jeito de explicitar confunde um pouco. E também
ficaram algumas dúvidas, algumas pessoas mandaram, sobre a questão do dia de preceito, a questão do preceito. Talvez o jeito que eu expus também confundiu um pouco, então vamos esclarecer, tá bom? Essas duas temáticas. E depois, se surgirem mais dúvidas ou alguém quiser contribuir, pode erguer a mão. A gente tem outro microfone aí por aí, né? Tá bom? Vamos então recomeçar com a frase de São Justino, que já lemos no outro encontro. Reunimo-nos todos no dia do sol. Lembrando que o domingo, lá no episódio ou no contexto do Império Romano, era o dia dedicado ao Deus Sol. Lembrando que antes do Império oficialmente se tornar cristão, era o Império Romano, aliás, era de tradição pagã, tá? Então, o domingo, que depois vai ser consagrado como dia do Senhor, quando o Império se converte ao cristianismo, ele era o dia dedicado ao Deus Sol. E aí tem aquela transposição teológica, Cristo é o Sol, agora descoberto pelo Império, né? O verdadeiro Deus, né? O Sol irradiante. Ora, reunimos-nos todos no dia do sol. Justino vive no século II. Ainda o Império não era cristão. Por isso que ele fala isso. Não é que São Justino era pagão, tá? Porque ele vive ainda num contexto do Império pagão. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque foi o primeiro dia após o sábado judaico, mas também o primeiro dia em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou dos mortos. Então aqui São Justino menciona dois aspectos do dia do sol, já na comunidade, que era uma comunidade meio que escondida, né? Primeiro, o domingo como dia da criação, em que Deus, como ele disse, Deus tirou das trevas a matéria, o dia da criação, o domingo. E depois o domingo como dia da ressurreição de Jesus Cristo. Então, teologia de São Justino. Vamos retomar agora a questão do primeiro dia e do oitavo dia. Nós já passamos por essa questão, mas ficaram algumas dúvidas, tá? Jesus ressuscitou de entre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação. Enquanto o oitavo dia, a seguir ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Esse dia tornou-se para os cristãos o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Então vamos lá de maneira pedagógica esclarecer. O primeiro dia representa teologicamente o dia da criação, tá? O oitavo dia representa o dia da recriação, tá? Que se chama para nós eternidade. Então no domingo, quando nós celebramos o domingo, nós já colocamos o pezinho no céu, tá? Ao mesmo tempo que o domingo ele celebra a criação, ele também celebra algo que vai além deste mundo, que é a recriação, o oitavo dia. E aí nós pegamos o texto de João, vocês lembram, né? No Evangelho, Jesus, o Evangelho de João é fantástico, né? Ele aparece para os apóstolos reunidos. João faz questão de mostrar, de enfatizar isso. Ele aparece no primeiro dia e depois ele aparece uma semana depois, que representa teologicamente o oitavo dia. No primeiro dia, que é o dia da criação, que é aquele episódio em que Tomé não estava, lembra? O domingo. No domingo seguinte, que é o dia da recriação, representa o oitavo dia,
é o dia em que Jesus sopra sobre os apóstolos e institui os sacramentos, tá? Sobretudo o sacramento da penitência, lembram? E aí ele fala aquela frase tão conhecida: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Ou seja, então, a criação e a recriação. Na recriação, que é o dia da eternidade, nós gozaremos da plenitude do Espírito, né? E gozaremos da plenitude dos sacramentos que ainda nós temos acesso, os sacramentos se apresentam de maneira, digamos assim, vamos usar a palavra correta, né? Os sacramentos, ele nos confere a graça, mas ainda por vias materiais que são imperfeitas. Então, o 8º dia é o dia da plenitude dos sacramentos da comunidade reunida, tá? Então, é isso que é o significado. O 1º dia é o dia da criação. O 8º dia é o dia da recriação, onde tudo se fará novo, né? No Apocalipse, o próprio escritor João, ele vai falar, um dos capítulos, esse dia é o dia em que Cristo falará: eis que eu faço nova todas as coisas. É o dia da renovação, da recriação. Alguém tem alguma dúvida sobre o 1º dia e o 8º dia? Então, o que quer dizer o catecismo quando, e no fundo também hoje nós vamos só acompanhar um pouquinho a ordem do documento do Papa, né? Que ele vai retomar a mesma coisa. O catecismo, no fundo, quando fala dessa parte do domingo, ele é um resumo parece ser um resumo desse documento do Papa João Paulo II, né? Embora o catecismo acho que vem depois, né? Cronologicamente, se não me engano. Aliás, vem antes, se não me engano. Então, só para a gente fechar essa parte, tá? O domingo é o dia da criação, o dia da recriação. Quando nós nos reunimos em assembleia dominical, nós gozamos dos sacramentos da igreja, tá? E o sacramento é a presentificação de Deus por vias sensíveis, imperfeitas. Mas nós, por meio da imperfeição, entre aspas, tá bom? Por meio da imperfeição do sacramento, nós tocamos o 8º dia, que é a eternidade, que é o céu. Isso é muito bonito, essa teologia, tá? Então, quem de fato vive o domingo como dia do preceito, participando do culto litúrgico, do descanso, que depois a gente vai falar do descanso, tá? Da vida em família, em comunidade, no fundo já participa, né, de maneira antecipada daquilo que será a eternidade. Por isso, o 1º e o 8º dia, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? É fácil, né? Criação e a recriação, tá? Aí alguém perguntou depois: por que essa questão da recriação? Porque o pecado deturpou ou desordenou o projeto divino. É como se, sabe quando a gente faz uma coisa e alguém estraga o que a gente fez, a gente tem que ir lá e consertar. Esse 8º dia é sinal disso. O Deus que não desiste da humanidade, que criou a humanidade e toda a obra da criação. No fundo, os textos, as escrituras, eles vão dizer o quê? Tudo que foi criado para o homem. Olha a importância do homem. E Deus criou tudo para o homem, de maneira ordenada. Antes do pecado original, tudo funcionava ordenadamente. Com o pecado original, tudo se desordenou. Deus, não desistindo do ser humano, ele acaba não desistindo de tudo o resto. Por isso ele conserta, é o dia da eternidade, né? Tem gente que tem a ilusão, os nossos irmãos testemunhos de Jeová, pensa que o reino, a plenitude do reino vai acontecer aqui,
Não é, tá? O concerto que Deus instaurará é um novo céu e uma nova terra. É algo fora do tempo e do espaço, como nós conhecemos, tá? Em que toda a obra da criação será renovada. Eu dou aula no seminário e nós estávamos falando sobre os últimos artigos do Credo, que fala do juízo, né? E aí o seminarista perguntava: ô padre, mas então nós seremos julgados, mas a doutrina diz que o juízo ele é universal, ou o juízo final é universal, né? Toda a obra da criação será renovada. Então os animaizinhos que morreram, eles vão ressuscitar também, né? Aí os seminaristas perguntaram, né? Eu falei: olha, o que nós sabemos desse 8º dia, que é o dia da eternidade, é o que está na doutrina católica, no catecismo. Tem perguntas que brotam da nossa racionalidade que não foram respondidas pela revelação. Então nós não temos acesso a algumas respostas que nós queremos. É só a hora que chegar lá, né? É só a hora que chegar lá. O fato é, todo o cosmos será renovado. E esse é o 8º dia, a figura da renovação, tá? A figura da renovação será renovado e gozará da plenitude, da perfeição de Deus, que perdeu com o pecado original, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre o primeiro 8º dia, sobre aí? Não? Depois, eu não sei se tem alguém acompanhando nas redes sociais. Se tiverem perguntas, quem está acompanhando em casa, escreva, tá bom? Se tiver resposta, não adianta perguntar se cachorro vai ressuscitar, né? Porque não tem no catecismo da Igreja Católica, então a gente não pode responder. Tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Opa, é o contrário, né? Não, aí. O dia da ressurreição, a nova criação. Opa, já voltei? Está voltando? O que está fazendo aqui? Deixa eu ver. Mas eu não leu essa? O domingo realiza plenamente, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Quando Deus inscreve nas tábuas da lei, porque é Deus que inscreve em pedras o mandamento do sábado, ali Deus já estava preparando algo muito maior, que era o dia do Senhor, o domingo. Por que Deus já não colocou como preceito, né? Já não entregou nas tábuas inscrito domingo? Porque todo o Antigo Testamento é uma preparação para algo que vem de maneira muito completa, plenalizá-lo. Tudo o que aconteceu no evento Jesus Cristo vai plenalizar o Antigo Testamento. É por isso que o domingo é um dia após o sábado. Nós comentávamos no Evangelho de João que as traduções não traz o texto original, mas quando ele fala nesse mesmo episódio, né, sendo o primeiro dia da semana, no texto original do Evangelho, lá está dizendo, sendo o primeiro dia da semana, um dia depois do sábado, está escrito no Evangelho original, e as traduções não trazem essa frase, né? O que o João, teólogo, quer mostrar? Que Jesus veio plenalizar um dia após, ou seja, a plenitude, tá? Então, quando Deus ele estipula o sábado, ele já está a pensar no domingo, né? Quando Deus institui o sábado como dia de descanso, Deus já está a pensar no preceito do culto da Assembleia reunida, que também deve ser um descanso. O prestar culto a Deus, a missa, que é o preceito, nós falamos semana passada, né? O preceito judaico é descansar.
o preceito cristão é ir à missa, tá? O ir à missa é uma plenitude do descanso, de tal modo que o ir à missa deve ser o descanso por excelência. Então não é uma coisa à parte, tudo que Jesus veio realizar não é algo diferente, não, é um complemento, tá? E aí alguém perguntava, né? Então, se o preceito é ir à missa, e não mais o preceito judaico que é descansar, então não precisa descansar, é só ir à missa. Não. Depois nós vamos ver no Catecismo da Igreja Católica, que ele vai falar também do descanso, a necessidade do descanso. Tá? É a plenitude. E o próprio Jesus fala, né? Nenhuma vírgula será tirada da lei. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar complemento, dar sentido. Tá? O culto da lei preparava para o mistério de Cristo. Uma frase de Santo Inácio de Antioquia, nós lemos também semana passada. Os que viveram segundo a antiga ordem das coisas alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida foi abençoada por Ele, pela sua morte. Então nós vamos ver a comunidade cristã primitiva guardando o domingo já no século II. Né? Por que as igrejas protestantes, no geral, não criticam isso? Porque é algo alicerçado, né? É algo já alicerçado desde as primícias da igreja, né? No século II. Somente a igreja adventista, né? Que continua a insistir em guardar o sábado, né? No fundo, é incompreensão da trajetória do cristianismo, como nós vimos na semana passada. A celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral, naturalmente inscrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo da sua bondade universal para com os homens. A linguagem de Santo Tomás de Aquino é muito mais técnica do que a de São Justino, né? Nós falávamos semana passada. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai falar assim: muito mais do que decisão de guardar o domingo, é uma necessidade natural, inscrita no ser humano. Por isso que o domingo é o dia do culto, é o dia do descanso. O homem precisa desse dia. Tá? Uma questão natural, uma questão de necessidade, tanto do corpo quanto da alma. Tá? O descanso da alma é a celebração do sacrifício de Cristo. O descanso do corpo, de Santo Tomás, é o repouso e o convívio familiar. É muito bonito, né? Na Suma Teológica. Então, guarda, porque nós seres humanos, Santo Tomás é muito racional, né? É um santo muito. Nós somos constituídos antropologicamente, corpo e alma, né? A alma descansa enquanto abraça o seu Senhor no mistério do sacrifício. E o corpo descansa pela pausa do trabalho e pelo convívio da família. Tá? Então, ou seja, o homem no domingo, de maneira perfeita, ele pratica o repouso do sábado, preceito antigo, e também o culto do preceito novo. Tá? Muito bonito isso. Vamos lá. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar em cada semana o Criador e o Redentor de seu povo. Uma coisa importante, é bom gravar, que está no Catecismo e está no documento do Papa, que a gente vai falar já. No fundo, o domingo ele retoma dois eventos, de tantos eventos que nós vemos na história da salvação, no texto da Escritura, ele retoma de maneira muito sintética dois grandes eventos. O primeiro nós temos falado bastante, que é a criação. Celebrar o domingo é celebrar a criação e a recriação.
E o segundo evento é o êxodo, a libertação do povo da escravidão. Então, quando eu participo do domingo de maneira plena, eu celebro o Deus que é Criador, que é Pai, Criador, e eu celebro o Deus que é Filho e Redentor, por meio do seu sacrifício. Tá? E onde fica o Espírito Santo nessa? É o Espírito que proporciona nós chegarmos a revivermos esses dois eventos. O Espírito Santo é o veículo, é a condução que nos leva tanto à criação quanto ao episódio da redenção, lá, a paixão, morte e ressurreição. Então, criação e redenção, é isso que nós celebramos no domingo. E aí eu lembro muito bem que eu falava da oração eucarística quarta, né? Depois, quem tiver oportunidade, procura. Só retomando um pouquinho, a oração eucarística número 4, que acredito eu ser a maior oração eucarística que está no missal, ela retoma esses dois mistérios, o da criação e o da redenção. Tá? Começa lá no prefácio falando do Deus que cria, depois ele vai descendo a história da salvação, né? Vai descendo até chegar Jesus Cristo, vai narrando o mistério da paixão, a Virgem Maria, tudo, até chegar no Pentecostes. Quando chega no Pentecostes, acontece na hora da missa a epiclese. E depois da consagração, é o 8º dia naquela oração eucarística. É muito pedagógica aquela oração eucarística, tá? Depois da consagração é o 8º dia, ou seja, vai falar da perfeição do ser humano diante do sacramento, vai falar da volta de Cristo, né, o retorno de Cristo. É muito bonito, é muito bonita a oração eucarística número 4. Depois quem quiser ler, depois lê em casa, pesquise. Você vai vendo, né? Até a consagração é o primeiro dia, né? E depois a consagração, que é a renovação do ser humano e a plenitude, né? É o 8º dia. Muito bonito isso daí. Muito bem. A celebração dominical do dia da Eucaristia do Senhor está no coração e da vida da igreja. Não tem igreja sem a celebração dominical. Não tem igreja sem assembleia reunida. Não tem igreja sem missa dominical. Por isso que tudo na igreja se volta para o domingo. Tá? Tudo. Pode ter diversas pastorais durante a semana, numa atividade paroquial. Se tudo o que se faz não se volta para a celebração dominical, onde a assembleia se reúne para fazer presente Cristo, perdeu o sentido, né? Estava comentando com o Aleandro, tem gente que trabalha na igreja, em evento, em festa, em um monte de coisa, e depois não vai na missa no fim de semana. Está fazendo coisa à toa, perdeu o sentido. O sentido está, aliás, tudo se volta para isso, né? Tudo se volta para isso. Na minha paróquia, eu percebi, por exemplo, nós tivemos a festa do padroeiro, né? E nós tivemos a quermesse, né? Aí eles organizam muito grande, muito bonita a festa social. E eu percebi um monte de gente que trabalha nas barracas, mas eu não vejo na minha missa. Aí eu pego do lado assim, eu falo, né? Eu não aguento. Eu falo, está trabalhando bastante, mas você tem que ir na minha missa, viu? Quando eu falo minha missa, é um modo evidente, simbólico para dizer, você tem que ser igreja por completo, senão não tem sentido o que você está fazendo. Não tem sentido. Hoje em dia tem se falado muito de obra social, a parte social da igreja, dos pobres, e não sei o quê, e tem que servir os pobres. Se não tiver liturgia dominical,
a igreja vira uma instituição assistencialista, como tem um monte. Qual a diferença da igreja católica e de uma instituição qualquer que presta assistência social? É o domingo, é o dia do Senhor, é o motivo maior pelo qual nós fazemos isso. Então, às vezes se enfatiza coisa pequena e o principal fica perdido, perde o sentido de ser igreja. Nós somos igreja, o principal sentido é porque nós somos a igreja, como nos diz o Papa João Paulo II, um outro documento dele, nós somos a igreja da Eucaristia, né? E a Eucaristia é a igreja, tá? Mas não vamos perder tempo nisso, vamos prosseguir então. Isso é importante. A questão do preceito. Aqui o Código de Direito Canônico vai dizer o quê? O principal dia de preceito, dentre tantos, é o domingo. Isso é bom gravar. Todos os domingos são dias de preceito. Todos do ano. Todos. Então o Código de Direito Canônico vai falar assim: o principal dia de preceito é o domingo. Aí depois ele vai falar dos outros dias de preceito. Depois. Do mesmo modo devem guardar-se os dias do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, Epifania, Ascensão, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Santa Maria Mãe de Deus, Imaculada Conceição, Assunção, São José, Apóstolo São Pedro e São Paulo, e finalmente todos os santos. Aí vamos voltar e talvez retificar um pouquinho essa informação, que na semana passada ficou um pouco confusa. Semana passada eu perguntava, quais os dias de preceitos que caem durante a semana? Tá? Aliás, quais os dias de celebração litúrgica que caem durante a semana e que é preceito? E aí algumas pessoas disseram, Corpus Christi, e mais outras coisas, né? São Pedro e São Paulo. E eu falava não, porque eu na verdade estava na minha mente questão de dias que não são feriados, né? Os dias de preceito, agora num âmbito universal, a igreja em todo o mundo, né? Em relação a nosso país, que não é preceito, aliás, que é preceito, os dias, de preceito que não é feriado, é Imaculada Conceição, a Virgem Maria e São José. No Brasil não é feriado, tá? Mas fora esses dias, tem todos esses que são dias de preceito. E aí eu corrigi eu acrescentei aqui, cadê? Ué, não foi? O Aleandro pôs o slide que eu mandei hoje. Percebi. Eu preciso daquele slide que eu mandei hoje, porque tem acréscimo aqui. Depois se dá para você pôr ou não? Daremos um jeito. Tem acréscimo, percebi que não tem ali. Então vamos lá, os dias de preceito. Eu percebi porque o slide seguinte eu modifiquei. Natal, dia de Reis, que a gente chama, né, que é a Epifania, escrita no Código de Direito Canônico, é dia 6 de janeiro. No Brasil, todos esses dias de preceito passam para o domingo, então fica mais fácil. Somente a Imaculada Conceição que não. Corpus Christi não passa para o domingo, mas é feriado, é dia de preceito. Os países em que não é preceito, o Corpus Christi passa para o domingo. Aliás, o nosso missal está escrito, onde não se celebra, passe para o domingo, tá? E aí, eu coloquei num slide que não está nesse, o São José, eu descrevi a emenda da CNBB. O São José, em todos os países católicos, é preceito. No Brasil, não.
porque a CNBB conseguiu dispensa da Santa Sé. Aí eu coloquei lá o texto da emenda. Nós temos, quem não conhece o Código de Direito Canônico, é tudo aqui, tá bom? Se você pesquisar, tem a emenda da CNBB. Então, no Brasil, o dia de São José não é preceito, tá? Mas nos outros países católicos é, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre dias de preceito? Só retomando, preceito para a igreja. Pode perceber que todos esses dias, todas essas celebrações que são preceito, esses dias, são celebrações no grau de solenidade. Ou seja, então o dia de preceito ele é cumprido na véspera. Todos esses dias, todos, se eu for na véspera, eu cumpro o preceito. Tá? E nós falávamos na semana passada de véspera, né? A véspera é o cair da tarde. É o cair da tarde. Diz respeito ao tempo, ao sol. Tá? Ou seja, minha gente, aquela história lá, né? Tem gente que fica, cada um fala uma coisa, né? Sábado, a partir de que horas que eu posso celebrar o domingo? Quem chuta? Hã? Mas da tarde, que hora? O Código de Direito Canônico diz, o Código de Direito Canônico diz, o texto, ele diz no entardecer, né? Mas se você olhar o código, o original em latim, ele fala nas primeiras vésperas. Então foi traduzido errado. Porque uma coisa é falar à tarde, outra coisa é falar primeiras vésperas. Na liturgia das horas, quando começam as primeiras vésperas? Tem gente que reza a liturgia das horas aqui, que eu sei. Depois das 3. Às 3 é outra hora. Às 3 é a hora média. Acho que é a hora nona, né, que fala. Às 3 tem a hora média. Então, as vésperas é depois das 3. Portanto, o preceito dominical é depois das 3. Tá? Tem 3 horas médias, né? A liturgia das horas. A liturgia das horas é aquele livro de orações em que os clérigos são obrigados a rezar, né? O ofício das leituras no surgir do sol, né? As laudes também, na verdade as laudes, os textos do hino fala do surgir, né? Quando o sol já está fixado, né? Assim. Depois tem às 9 da manhã uma hora média, ou seja, as laudes têm que ser antes das 9. 9 da manhã, hora média. Depois meio-dia, hora média. E depois 3 da tarde, hora média. E depois as vésperas. Então, o preceito, o correto é se celebrar depois das 3. Se for seguir estritamente, conforme os termos usados no código. Tá bom? Claro que tem as exceções pastorais, né? Sempre tem as exceções pastorais, né? Exceções pastorais. Tem paróquias que são comunidades longínquas, que tem padre que começa a celebrar meio-dia, depois até de noitão. É uma exceção pastoral, né? Mas se for olhar de maneira estrita, é isso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre preceitos? Não? Pode perguntar. Aí falava, por exemplo, Natal é preceito. A liturgia da missa da noite de Natal, ou seja, no dia 24,
aliás, a liturgia de Natal tem várias missas, né? É que nós não celebramos todas elas. Tem a missa da aurora, a missa da véspera, a missa da noite e a missa do dia. Tem padre que reza já, né? Tem uns que arriscam, hein? São 4 missas. Nós, pelo menos nessa diocese, que eu nunca vi rezar essas missas, nós rezamos só a missa da noite, dia 24, e a missa do dia 25, né? E se eu for no dia 24? É a liturgia da missa da noite. E aí? O que vocês dizem no dia 24? Já cumpre o preceito. Acabei de dizer, a véspera, as primeiras vésperas, ou seja, a véspera do dia anterior da solenidade de preceito, já cumpre o preceito do dia seguinte. Tá? Mas aí é uma questão, nós falávamos disso também, aliás, eu terminava o último encontro falando disso. Aí é uma questão também de enriquecimento espiritual, tá? De maturidade espiritual. Você não tem que ir à igreja só para cumprir preceito, né? Se você tem possibilidade, vai à noite e vai do dia também. Por quê? Porque são liturgias distintas. E aí você vai estudar o mistério do Natal. Se você estudar essas 4 missas, vocês vão ver que essas liturgias se complementam. E você celebra aspectos diferentes do mistério da encarnação. Então é uma questão de enriquecimento espiritual pessoal. Agora, se você é católico e quer cumprir preceito, você vai só em uma. É a mesma coisa a vigília pascal. Sempre, todo ano tem gente. Ai, padre, precisa vir no dia de Páscoa? Não precisa para cumprir o preceito. Tá? Só que vai e participa, porque parece que é uma coisa que complementa. Parece, se você não vai, parece que está faltando alguma coisa. Então não é só questão do preceito, minha gente. É questão espiritual, de maturidade e de crescimento, de pertença à igreja. Vocês não estão vendo escrito, eu falava semana passada, vocês não estão vendo escrito aqui quinta-feira santa, vocês não estão vendo escrito aqui sexta-feira santa, vocês não estão vendo escrito aqui outros dias que aparentemente pareciam preceito e não são. Só que não tem sentido, né? Eu vou no domingo de Ramos, depois eu vou só cumprir preceito, eu vou só na vigília pascal. Olha, melhor você cometer pecado grave e não ir. Porque você vai deixar de celebrar o mistério, o mistério da Páscoa, só por causa de preceito. Tá? Ai, padre, mas a quinta-feira santa não é preceito, não é mesmo. Só que se você tem possibilidade, claro que tem gente que trabalha, são coisas extremas, né? Mas se você tem possibilidade, é uma questão de maturidade. Nós temos que sair da questão da lei, né? É por isso que Jesus, ele vai dizer, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele é Senhor do preceito. Então por que a igreja tem preceito? Porque tem gente que diz católico, não cumpre nem o preceito, imagine se não tivesse, né? E nós vemos nas nossas comunidades, pessoas que às vezes vão na missa durante a semana, para não ir no domingo. Não cumpre preceito, missa ferial. A não ser que for uma dessas, né? Mas mesmo assim, se for uma dessas, por exemplo, Imaculada cai durante a semana, eu cumpro o preceito daquela solenidade, não no domingo seguinte. Tá? Então, a questão do preceito é o mínimo do mínimo, né? Que nós não podemos bater no peito e falar, eu cumpro os preceitos. Os 5 mandamentos da igreja, eu cumpro. Tá, você continua na primeira morada lá de Santa Teresa, faltam só 6 para você subir. Tá bom? Então, a questão do preceito é o mínimo do mínimo do mínimo. Imaculada Conceição, que é o único dia que não é feriado e é preceito, um monte de gente não vai na missa, né? Depois nós vamos ver no catecismo da Igreja Católica a questão do trabalho. Se você está obrigado ao trabalho,
aquilo como que te, como que fala? Te inocenta do pecado grave, tá? Mas tem um monte de gente que não vai nessa missa da Imaculada Conceição e não está trabalhando, é pecado mortal. Depois vai na missa do domingo comum, tem que confessar antes se perdeu missa de preceito. Então no dia 8 de dezembro, que está perto, dever de casa, dá uma olhadinha assim, para você ver a igreja. Era para estar lotada a igreja de Imaculada Conceição, por quê? Ora, quantas missas tem a matriz Nossa Senhora da Piedade no fim de semana? Sábado, domingo tem 2, né? 4 missas. E você olha no dia da Imaculada Conceição e está vazio. Esse povo foi na catedral. Mentira, não foi não. E aí no domingo seguinte está as 4 missas cheias, todo mundo entrando na fila da comunhão. Está errado. É o único dia que não é feriado. E é preceito, né? É o único dia. Então, também cabe aos pastores, né? O problema é que o povo não gosta muito de falar de lei, né? Mas tem hora que precisa, que é uma questão é uma questão de conscientização do povo. A maioria das pessoas não sabem disso, né? Quando chega perto dessa solenidade, no domingo antes, tem que falar. Olha, quarta-feira, que dia vai ser esse ano? Não sei, deixa eu ver aqui. Sexta-feira que vem é dia de preceito, né? Quinta-feira que vem é dia de preceito, tem que vir à missa. Tá? Se você não trabalha, você tem que vir à missa. Você que lute, se programe, tá? Ei, fala no microfone, cadê? Os outros dias, minha gente, a gente não tem problema no Brasil, porque tudo passa para o domingo, né? E São José deixou de ser preceito no Brasil. Então, que eu tenho assim a sensação, é só Imaculada Conceição mesmo, né? Boa noite, me chamo Caroline. Padre, eu queria saber, se eu for na missa do dia 12 de outubro, eu já cumpri o preceito do dia 8 de dezembro? Não. O preceito, nós falávamos no outro encontro, ele diz respeito ao dia celebrado e não à liturgia. Então, é preceito dia 8 de dezembro. Então, eu tenho que ir na missa no dia 8 ou no dia 7, a partir das vésperas. Lembra que eu falei que o preceito vale o dia anterior, nas vésperas. Então, dia 12 para o dia 8, inclusive, passam muitos dias, né? Não tem nada a ver. Nossa Senhora Aparecida não consta no calendário universal como dia de preceito, que é uma festa brasileira, tá? Não, tá? Mas a sua pergunta é: se eu vou no dia 12, eu não preciso ir num outro dia de preceito? Não, cada dia é cada dia. Por exemplo, se há 2 anos atrás, Imaculada Conceição caiu no sábado. Imaculada Conceição caiu no sábado. O que é o correto? É ter uma missa solene pela manhã. Pela manhã. E quem não trabalha é obrigado a ir à missa. Nossa, como que falam? Quanto moralismo. Nós estamos discutindo a legislação da igreja. Sou eu que estou falando. Aliás, foi uns 2 anos atrás, acho 3 anos atrás. Foi num sábado, Imaculada Conceição. O certo é fazer uma missa domingo, no sábado cedo, né? Isso mesmo, no ano, eu não sei que ano foi, uns 2, 3 anos atrás. No sábado foi dia 8, e no domingo foi o segundo domingo do Advento, acho, ou o primeiro, não lembro. A Imaculada Conceição não tira o Advento, se não me engano, não tenho certeza. Então eu tenho que ir à missa no sábado e no domingo. Mas eu trabalho de manhã, e aí não teve jeito. Aí depois nós vamos ver no catecismo, o trabalho até que te isenta de maneira moral do preceito. Mas fora isso, não. Padre, dia do padroeiro é preceito? Não. Os dias de preceito são esses. Todos os domingos do ano,
E esses dias aqui? Esses são os dias de preceito. Dia de padroeiro, dia de Nossa Senhora Aparecida, não constam como preceito, mas aí é aquilo que eu já falei, é uma questão de maturidade espiritual. Se eu pertenço a uma comunidade, eu falei na minha paróquia, em todas as missas, eu falei, olha, vocês congregam essa paróquia. Depois, inclusive diz, onde que está? No documento das diretrizes do ano, as normas para o ano litúrgico, que é um documento da igreja, está escrito assim: depois do ciclo da Páscoa, do Natal, a festa de um padroeiro é a celebração mais importante da vida paroquial. E aí o bonitão vai, não é preceito, eu não vou. Olha, você então está indo à igreja para cumprir preceito, você não tem pertença à sua comunidade. Então a gente tem que conhecer, nós estamos estudando um pouquinho a questão do preceito, né? Mas se a gente já tem uma caminhada de fé, a gente tem que passar disso daí, minha gente. Tem que ir além. É dia de Nossa Senhora da Piedade e não é preceito. Então, olha, mas você é ou não pertencente, atuante, você ama a sua paróquia? Então você tem o dever de estar lá, não por não ser preceito, mas porque você ama a paróquia. Não é? Se a gente for se limitar à lei, mais uma vez, a lei é muito pouco para a gente. Se olhar a vida espiritual de nós que estamos aqui, por exemplo, só o fato de estar aqui já supõe que tem uma caminhada espiritual. Se você começar só a praticar a lei, você vai regredir. Eu acho que todo mundo aqui regrediria. Porque eu tenho plena certeza que todo mundo que está aqui faz muito mais do que a lei. Então não vai regredir. Mas é importante conhecer a lei. Tá? A lei salvaguarda. É como assim, a questão, no fundo é isso, né? No fundo é isso. Alimentação. Né? Cumprir a lei é você ingerir o mínimo de nutriente que é necessário para o seu corpo se manter em pé. Só que não faz só o mínimo, faça ingestão, né? Consuma mais nutriente do que você precisa para que você tenha garantida saúde, né? E é isso, a vida espiritual é a mesma coisa. Cumprir o preceito é o mínimo. Você não cumpre o preceito, desculpa, mas a sua alma vai ficar doente. Se eu cumpro, mas faça mais, porque você vai, né, a sua imunidade espiritual ela vai, né, estar muito mais forte. Então é isso. Alguma mais perguntas? Nós falávamos do Domingo de Ramos, o mistério da paixão, né? O mistério da Páscoa, que é o principal mistério celebrado, não podia deixar de ser preceito. Por isso que a igreja pega o mistério da paixão celebrado na Sexta-feira Santa, e a igreja, com a reforma do Concílio Vaticano II, ela acopla o mistério da cruz junto do Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos, no fundo, nós celebramos o mesmo mistério da Sexta-feira Santa. Por que passou isso para o domingo? Para ser preceito. De modo que aquele que não pode ir na sexta, por motivo gravíssimo, né? Lembra aquela coisa que a gente falou, que no domingo de Ramos ele celebra esse mistério que é o maior de todos, o mistério da cruz, e no domingo seguinte da ressurreição, né? Então é isso. Mais perguntas? Tem perguntas online? Não? Pode perguntar, gente, não precisa ficar com vergonha. Não? É muito poucos dias, né, de preceito. A gente pensa que é um monte mais, né? Quando a gente não... de finados, não sei o quê. Não é, mas... celebra, ué. Por que não? Na verdade, minha gente, quando a gente evita de falar isso, né, é que a gente está fazendo um estudo, né? Porque você fala isso, os preguiçosos de plantão, para justificar a assídia, a preguiça espiritual, no ano seguinte vai falar assim, não é dia de preceito. Então a gente não fala. Não é dia de preceito, né? Larga de ser preguiça, não é dia de preceito, mas você acabou de cometer pecado mortal, pior do que descumprir o preceito. Então procura o padre para confessar. O pecado da preguiça. Ai, Deus do céu. Vamos lá.
Então o catecismo ele vai mostrar esses textos bíblicos fundamentando a prática da reunião dominical em assembleia. Então nós temos textos bíblicos, tá, que fundamentam isso. Isso não precisa. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. Nós lemos isso no último encontro. Vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor, confessar os próprios pecados, arrepender-se deles na oração, assistir à santa e divina liturgia, acabar a sua oração e não sair antes da despedida. Muitas vezes o temos dito, este dia é-vos dado para a oração e descanso. É o dia que o Senhor fez, nele exultemos e cantemos de alegria. Acho que o povo lá no século V já saía antes de acabar a missa, né? Provavelmente, assistir à Santa Divina Liturgia, acabar a sua oração e não sair antes da despedida. Um texto do século V. Do século V para o século XXI. Ai, meu Deus, ser humano é tudo a mesma coisa, né? Só muda os anos. E aí, o Código de Direito Canônico vai dizer que a paróquia é uma certa comunidade de fiéis, constituída estavelmente na igreja particular, cujo cuidado pastoral, sob a autoridade do bispo, está confiado ao pároco como a seu pastor próprio. E aí ele vai dizer que o lugar da reunião dominical por excelência é a paróquia, tá? É o lugar onde todos os fiéis podem reunir-se para a celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo. O que quer dizer essa frase do documento do Papa? Tudo deve se voltar para a Eucaristia. Se tem alguém que não é batizado, não tem sentido a celebração, a liturgia dominical para essa pessoa. Ela precisa entrar na catequese e se batizar, né? Por isso a paróquia deve iniciar o povo. O povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica. E reúne-o nessa celebração. Ensina a doutrina. O povo tem que conhecer a doutrina, a verdade, tá? E pratica a caridade do Senhor em obras boas. Observa que a caridade é a consequência de uma vida já alicerçada na fé. Tá? Muito bem. Essa frase que o Aliandro gostou, né? Na última. Nossa, parece que eu estou voltando para trás. Podes também rezar em tua casa. Podes. Mas não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo a mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos sacerdotes. É São João Crisóstomo. Se você pegar esse texto, no fundo ele vai falar da questão do revestir-se de Cristo. Porque, aliás, é até por isso que não deve haver liturgias particulares. Sabe aquelas, aqui não tem muito isso, né? Na minha paróquia tem. Nos condomínios da minha paróquia tem muito isso, mas liturgias particulares. Ai, padre, minha família vai estar celebrando aniversário, não sei de quem. O senhor reza uma missa para nós de domingo, só nós? Não. Tá? Depois o São João Crisóstomo, no texto, né, integral, ele vai falar da unidade. Por que tem que evitar isso? Por que eu tenho que ir à igreja e não posso rezar em casa? Porque eu preciso da igreja para me revestir de Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, não é? Para nós realizarmos um culto que de fato chegue nos céus, que de fato chegue ao Pai, só tem um mediador entre o céu e a terra. Quem é? Quem é o único mediador?
ou os protestantes falam intercessor, né, para se contrapor à linguagem católica. É Jesus Cristo. Quando eu estou em assembleia, não é mais o Padre Diego, o Júnior, a Teca, a Maria, a Eva, o seu Zé. Não. É a assembleia reunida. É o corpo místico de Cristo. É necessário a assembleia para que o culto seja eficaz. Qual a finalidade de um culto litúrgico? É chegar a Deus, Pai. Então, o que acontece em qualquer culto litúrgico? Por isso que, se nós pegarmos nosso missal romano e todos os outros livros dos sacramentos, não existe culto a santos. A gente faz um dia de padroeiro, né? Vai lá dentro da missa, vai lá diante da imagem e reza para o santo. Não é prescrito isso em nenhum ritual da igreja. Todo culto litúrgico, ele se dirige ao Pai. Mas nós só conseguimos chegar até o Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa prece, se nós nos revestirmos de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que nos permite isso. Então, no fundo, no culto litúrgico, nós abraçamos a Trindade. Tá? O Espírito Santo é aquilo que pega as vestes de Cristo e vai colocando em mim. Quando eu estou vestido de Cristo, o Pai se afeiçoa por mim. Tem um texto, eu não estou lembrando que hora que santo que que fala assim: quando o Pai, ele olha o culto da igreja, é como se ele estivesse enxergando a face de seu filho. Ele ama, ele escuta e ele atende a prece da igreja, porque ele confunde a igreja com o seu filho, Jesus Cristo. Olha que bonito, né? Bonito. Então, quando eu estou reunido em assembleia, o Deus Pai enxerga em mim a face de seu Filho Jesus. Eu não sou mais eu sou Jesus Cristo. Por isso que a Sacrosanto Concilium vai falar das presentificações de Cristo. A assembleia reunida é uma das presenças. Depois, a proclamação da palavra. Tá? Depois, as espécies por excelência do corpo e do sangue de Jesus. Né? Então, é muito bonito isso. Tá? Por isso que em toda oração, toda eucologia, vai terminar com a doxologia. É por nosso Senhor Jesus Cristo que nós rezamos ao Pai. Na unidade do Espírito Santo. Tudo vai dizer isso. Ou seja, é por Cristo que nós conseguimos, ó Deus, rezar para vós. Tá? Muito bonito isso. Um padre amigo seu, de caminhada da diocese, disse recentemente para mim que um dos motivos de nós estarmos reunidos na igreja, irmos na missa na igreja, é porque antes de nós comungarmos, Cristo nos comunga primeiro. Inclusive o sentido de nós estarmos em estado de graça, não estarmos em pecado grave. Isso. Antes de nós comungarmos a Cristo, Ele comunga cada um que está ali na Assembleia primeiro. Tá certo, eu nunca li essa frase em nenhum lugar, né? São Gregório? Tá certo, né? Agora, sabendo que é São Gregório, nem tem como falar que não é, tá certo, né? Mas tá bonita a frase. E eu que achava que era o padre da diocese, obrigado, Udine. Aliás, São Gregório Nazianzeno, os textos desse santo, pode procurar na internet, ou São Gregório Nazianzo, esse santo é muito, tem umas sacadas assim muito legais, São Gregório Nazianzeno. Tá certo, por que ele fala isso? Antes de nós nos reunirmos em assembleia para comungarmos, Cristo nos comungou, é isso, né? Evidente, por quê? Primeiro porque para comungar eu preciso estar em estado de graça, ou seja, eu já estou
né? Eu já estou revestido de Cristo, porque eu já sou, quando eu estou em estado de graça, eu estou enxertado no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se eu estou em estado de pecado mortal, eu estou apartado do corpo místico de Cristo, porque o corpo místico de Cristo é santo, a igreja é una, santa, católica e apostólica. O pecado nos aparta da igreja, é como se fosse assim, não de maneira permanente como a excomunhão, mas o pecado nos aparta. Então, se eu estou em estado de graça, já estou revestido de Cristo, ou seja, Cristo me comunga. Acho que é esse o sentido, né? Já estou em Cristo. Então, antes de eu ir comungá-lo, ele já me comungou, ou seja, ele já fez comunhão comigo. É bonito. Aí vem a pergunta diante dessa frase de São Gregório. São Gregório, né? Nós vamos dizer. Mas se então de Cristo já me comungou, então não preciso ir na igreja, né? Ora, mas Cristo te comungou para você comungá-lo, né? E aí nós entramos, se você pegar o seu catecismo, na primeira parte do catecismo, na primeira sessão, que vai falar da fé pessoal e da fé eclesial. Eu só tenho uma fé pessoal em vista de uma fé eclesial, de uma fé da igreja. Não existe fé individual sem fé da igreja, tá? Que é essa questão da comunhão, né? Muito bonito, muito bonita essa frase. Não me lembrava, acho que eu nunca tinha estudado ou lido essa frase. Isso aqui nós já falamos, está no Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico é lei, né? Então ele está falando de obrigação. É próprio de uma linguagem jurídica, tá? Olha lá. Cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste, onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do antecedente. Essa palavra tarde, que eu falei que está traduzido errado no cânon. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ainda bem que colocaram um código de direito canônico aqui. É seu, Aleandro, esse código? Vamos pesquisar esse cânon 1248. Eu gostava mais do Código de Direito Canônico, hoje em dia não gosto mais não, viu? Mas a gente faz parte, né? Quer ver? Precepto de missa participanda satisfatit, qui missi assistici. E aí continua, deixa eu ver onde está isso daqui. Do lado de cá, da outra página, está em português. Não, mas eu quero ler em latim a palavra. Okay. Não, para ver que não é a palavra tarde, quer ver? Celebratur rito católico vel ipsum die festo vel vespere diei precendetis. Então, véspere é véspera, tá? Que é diferente no sentido. É latim. Se fosse hebraico, aí o Aleandro ia ler para a gente. Porque daí que não tem condições. Não. A Eucaristia do domingo fundamenta e confirma toda a prática cristã. É por isso que os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a menos que estejam justificados. Olha só, o que isenta, o que me faz não imputar culpa de pecado grave à ausência na missa dominical? A menos que estejam justificados por um motivo muito sério. Por exemplo, doença, cuidado com os lactentes. O que é lactentes? Quem está amamentando. Nossa. Né? Quem está amamentando. Ou dispensado pelo seu pastor. Tá? É uma questão, é um estrito legalismo, né? Por quê? O
o documento do Papa que nós lemos fala do pastor como o pároco, né? E aqui ele fala, o pastor tem autoridade para dispensar. Agora aqui precisa perguntar para um canonista se o pastor é o bispo ou o pároco. Eu não sei responder, tá bom? Padre, só uma dúvida assim na questão do cumprir o preceito. Cumpre o preceito de participar na missa, quem a ela assiste, onde quer que se celebre o rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do antecedente. Então, um exemplo. A tarde do antecedente, desde que a liturgia a ser celebrada na tarde do antecedente seja a liturgia do dia do preceito. Correto? Eu posso celebrar na véspera sendo a liturgia. Por exemplo, vamos falar de costumes. Pastoralmente, nós celebramos no sábado às 18 horas já a liturgia do domingo. Então a pessoa vem, participa no sábado e ela cumpriu o preceito porque ela participou do domingo. Se eu celebrar às 5 horas da tarde a liturgia ferial do sábado, eu não cumpri o preceito do domingo. Porque não é a liturgia do domingo, como está ali. O próprio, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do antecedente. Mas eu entendo que, desde que a liturgia celebrada seja a do dia, porque senão não tem sentido. Eu não celebrei aquela liturgia, é uma dúvida, né? Assim, um comentário. O meu professor de Código de Direito Canônico, ele pegou esse cânon e ele falou, aqui não está falando de liturgia. Está falando em assistir à missa. E assistir não é rede social, viu, minha gente, na linguagem do código. Assistir é estar presente, é celebrar. Então, aliás, ele é bispo agora, foi ordenado bispo, o professor que deu aula para mim, Dom Rogério. Ele falou assim, o preceito não diz respeito à liturgia, diz respeito a dia e à primeira véspera do dia anterior. Ele falou claramente isso aí. E depois ele pegou o cânon, cumpre o preceito de participar na missa, quem a ela assiste, onde quer que se celebre, em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do antecedente. Eu não sei o parágrafo 2º, né? Vamos ver o parágrafo 2º se fala alguma coisa, mas não fala, porque ele na ocasião, isso aí eu gravei, né, na minha cabeça. Na ocasião ele pegou o cânon todo, e 1248. Olha, abriu bem na página. Deixa eu ver o 2. Ah, não vai falar disso não. É isso mesmo. Então eu lembro que ele falou canonista. Agora, se tiver outros canonistas que dizem o contrário, aí eu já não tenho especialização em direito canônico, mas eu lembro muito bem disso. Assim, né, padre? Mas assim, por analogia, eu penso assim, por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora transferiu para o domingo. Aí, se eu celebrar na tarde do domingo, na tarde, né, na véspera do dia antecedente, e não for a liturgia da Assunção de Nossa Senhora, eu não celebrei aquele mistério. Eu vou celebrar a liturgia do sábado, que não tem nada a ver com a Assunção de Nossa Senhora. Aí eu cumpri o preceito da Assunção de Nossa Senhora. Então é aqui que... Pelo código você cumpriu, porque diz respeito a celebrar, e não à liturgia celebrada. Tá? Nossa, Na verdade não vai na intenção, não. Né? Você, como você é de igreja, você vai na outra missa para participar da liturgia. É aquela questão de não ficar na questão do preceito, né? Acontece muito isso, sabe o quê? Tem padre, por exemplo, às vezes, por exemplo, tem a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, no dia seguinte, no sábado, sempre celebra o Imaculado Coração de Maria. Tem padre que celebra no sábado à noite. E aquela turma que vai lá naquela missa? Depois, se sair da missa, se está em pecado grave porque não vai no domingo? Pelo código, não. Mesmo não sendo a liturgia do domingo, né, ela cumpriu o preceito. Eu faço uma ordenação presbiteral no domingo, a liturgia é outra. Tá?
Não cumpriu o preceito, é o dia. Pelo código é isso. Tá? Se tiver algum padre canonista assistindo, que sempre tem, né? E quiser dar umas contribuições, escreva nos comentários. Mas o que eu lembro, isso é de verdade, eu lembro muito bem que ele falou de maneira muito incisiva, o professor Rogério, nessa ocasião, né? Preceito diz respeito ao dia e à hora. Tá? Domingo e solenidades e preceito é o dia e a véspera do dia anterior. Ele falava isso. Dia ferial é só o dia, da meia-noite à meia-noite. Tá? Por que ele falou isso? Porque, por exemplo, guardar jejum, quarta-feira de cinzas, como é dia ferial, é da meia-noite até a outra meia-noite, porque é dia de semana. Tá? Se fosse, por exemplo, que não existe jejum de domingo, né? Se o jejum preceitual fosse no domingo, teria que guardar no sábado à noite também, mas não existe, né? Estou dando uma suposição. Isso aí eu lembro, mas é uma questão de saúde espiritual, né, minha gente? Se você vai numa missa e você tem consciência, vai no domingo também, e também a consciência dos padres, de não perverter a liturgia da igreja. Aliás, por isso que existem as tabelas de precedência. Na Instrução Geral do Missal Romano, seguindo a instrução, tem um outro documento, que são as normas e diretrizes para o ano litúrgico, é um outro documento. E lá está escrito a tabela de precedência. Um padre não é dono da liturgia, ele não pode fazer o que ele quer. Eu, por exemplo, diácono, esse domingo foi dia de Nossa Senhora das Graças. Eu tenho uma comunidade Nossa Senhora das Graças. E aí hoje é segunda? Ontem. E aí a comunidade veio perguntar, padre, a gente pode fazer a liturgia própria? Não, porque eu fui olhar na tabela de precedência, nada tira o domingo do tempo do advento, nem Nossa Senhora das Graças. Eu celebrei, até poderia colocar branco, né? Mas mudar a liturgia não. Mas eu celebrei de roxo com os textos do advento. E não me lia, claro que eu falei de Nossa Senhora também, né? Também. E então eu tenho que olhar a tabela de precedência. Os padres não podem atropelar. E acontece, viu, minha gente? Acontece. Tem novena, por exemplo, padre que muda, mesmo que cai durante a semana uma festa, não pode mudar o texto. Se é festa, não pode. Aí tem que olhar a tabela. A tabela. Tá? 7 minutos? Só? Nossa Senhora. 7 vezes 7, né? 70 vezes 7. Eu nem entrei no outro, mas ai meu Deus, é muita coisa, né? E aí o código vai falar, aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. O que é deliberadamente? Querendo cometer, tendo possibilidade de não cometer e cometendo. Ai, mas eu vou trabalhar no domingo o dia inteiro. Se você teve a oportunidade de ir no sábado na missa e não foi, você cometeu pecado mortal. Pecado grave. Agora, eu estou trabalhando o dia inteiro, sábado e domingo, dia inteirinho. Tá? Converse com o seu pároco, né? E aí, pela exceção do código, você fica isento da culpa do pecado. Bom, vamos passar isso daqui, porque eu quero mostrar para vocês, isso daqui é importante, mas não vai dar tempo. Nossa, passou muito depressa o tempo. Lembra que eu falei que Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, ele veio complementar. Por quê? Porque Deus é pedagógico, né? Imagine já jogar tudo de uma vez só, não vai, né? Pega a pessoa, por exemplo, que não vem na igreja, você não pode exigir dela para cumprir preceitos. Primeiro ela tem que ter um encontro querigmático com Cristo, experimentar Jesus. Preceito é para quem já teve esse encontro.
É esse o sentido do Antigo Testamento e do Novo. Né? Primeiro, ir conhecendo a Deus. Então, a questão do trabalho, ela não foi retirada, do repouso, não foi retirada. Ela só deixou de ser o principal. É como se fosse assim, Deus deu um preceito de descanso, né, durante todo o Antigo Testamento. Agora o povo aprendeu. Agora Deus vai mostrar algo muito maior, que é o descansar para descansar em Deus no culto. Mas não quer dizer que não é para descansar. Quer dizer que tem que progredir, é uma progressão. Então o descanso continua, faz parte do domingo. E é isso que o catecismo vai mostrar desse jeito, tá? A vida humana também deve ser ritmada pelo trabalho e pelo repouso. E o repouso por excelência no domingo, tá? Salve as exceções. Agora sim, e aí o código vai dizer o que configura repouso. Vida familiar, lazer, descanso cultural, social e vida religiosa. Então, a instituição do Dia do Senhor contribui para que todos gozem do tempo de descanso e lazer suficiente, que lhes permita cultivar a vida familiar, cultural, social e religiosa. Tá? Então, é isso que é descanso. Primeiramente, o código fala da família, depois da vida cultural, depois do convívio social e, por último, as demais atividades religiosas, além do culto. Tá? No domingo eu vou, sei lá, vou sair com os amigos, vou nos barzinhos, tomar um chopp, né? Tá dentro do preceito, faz parte. Só não vai deixar de ir na missa. Muito bem. Aqui, é importante ler esse parágrafo. As necessidades familiares ou uma grande utilidade social constituem justificativas, né, de legítimas em relação ao preceito do descanso dominical. Mas os fiéis estarão atentos a que legítimas desculpas não introduzam hábitos prejudiciais à religião, à vida de família e à saúde. Bonito a frase, o jeito que o catecismo fala. No fundo, existe a lei, né? Mas o catecismo apresenta o que um código é muito, né? O catecismo apresenta cuidado, né? Não quer dizer que se você tem, por exemplo, eu vou trabalhar nas eleições nesse domingo. Não é descanso, é um trabalho. É isso daqui, ó. Justificativas legítimas. Mas cuidado, para que não atrapalhe a religião, a vida familiar e a saúde. Ou seja, quer dizer o quê? Você vai trabalhar no domingo? Vai na missa no sábado. Né? É uma questão de bom senso. Vamos para, deixa eu ver aqui, tem mais 10 minutos, né? O Aliano falou. Eu quero chegar na estrutura, depois ele já mandou, depois você manda para mim você não pôs o arquivo novo, né? Mas não dá para pôr? Não, então não precisa, depois manda para eles. A estrutura, é que eu pensei que ia pôr meu computador igual a outra vez, pensei que eu ia chegar e conectar, né? Já estava, mas é a estrutura do documento, do Papa, que eu queria mostrar para vocês, que é muito bonito. O documento chama Dies Domini, eu falei na última segunda, né? Que é do Papa João Paulo II, é uma carta apostólica. E ele estrutura o documento em 5 capítulos, é muito bonito, depois quem puder ler, Dies Domini. O primeiro capítulo chama-se Dies Domini, ou seja, o dia do Senhor. O segundo capítulo chama-se Dies Christi, o dia de Cristo. O terceiro capítulo chama Dies Ecclesiae, dia da igreja. Olha que bonito, né? A estrutura do documento. O quarto capítulo chama Dies
hominis, dia do homem. E o 5º capítulo, dies dieron, o dia dos dias. Muito bonito, tá? Então, o Papa é muito pedagógico porque ele vai mostrar assim: primeiro o capítulo, o dia do Senhor, depois o dia de Cristo, depois o dia da igreja, depois o dia do homem. Então, ele vai mostrar que o domingo ele tem várias faces. A primeira delas, por isso que é preceito ir à missa. A primeira e mais importante é consagrar o dia ao Senhor. Qual que é a atividade mais importante que eu devo fazer no domingo? Ir à missa. Por isso começa dies domini. Ele vai dizer tudo isso, fundamentar. Depois ele vai falar dies Christi, tá? Ou seja, cumprindo a lei do domingo, eu me revisto de Cristo, estando com os irmãos. E aí vem o dies ecclesiae. Eu preciso dos irmãos para me unir a Cristo e assim chegar ao Pai, né? E depois ele fala dies homini, ou seja, é o dia de nós vivermos a nossa humanidade, de relaxar, é o dia por excelência. É muito bonito o texto que ele vai falar assim: é o dia de nós olharmos a natureza como nós não fazemos durante a semana, por causa da correria, da tribulação do dia a dia. É o dia de nós olharmos mais, o domingo olhar para o céu, olhar para as flores, para as plantas, contemplar a obra da criação. É o dia do homem como criatura, como aquele que é que se soma aos demais elementos da criação. O dia do homem, tá? E por último ele coroa o documento falando, é o dia dos dias, ou seja, se eu viver o domingo no encontro com Deus, que é o dies domini, no encontro com Cristo, no encontro com a igreja, no encontro com a criação e comigo mesmo, eu estou me preparando para o dia dos dias, que é o 8º dia, o dia da plenitude, tá? Se eu viver bem o domingo, cumprindo todas essas faces, no fundo, eu já estou de maneira antecipada saboreando o grande dia da eternidade, que vai ser assim. O que é a eternidade? É a contemplação do Pai, é o revestir-se de maneira perfeita do Cristo, é o ser igreja Jerusalém celeste, eclésia, né? E é ser humano, né? Até redundante, né? É ser ser humano de maneira mais humana, porque o pecado nos desumaniza. Então ele fala isso. Vale a pena ler esse documento. O catecismo que nós acompanhamos de maneira pausada, no fundo, é a síntese desse documento. Ele vai retomar muitas coisas que nós falamos, mas vale a pena a leitura desse texto, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós falamos? Não? Depois o Aleandro manda, apesar que eu coloquei só os tópicos, né, o do Papa, porque as citações são cópias do catecismo da Igreja Católica, né? Eu vou mandar o documento Dias Domini também no grupo, vou mandar. Vocês vão receber em PDF. Curtinho. É um documento belíssimo. Alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição? Ninguém pergunta nada, a gente não sabe se está entrando na... Então, uma alegria nós termos refletido um pouquinho a importância e algo desafiador para nós, superar o preceito. Eu acho que nós estamos no estágio de vida espiritual, cada um de um jeito, né? Mas nós não estamos lá, né, como neófito, né? Como recém-batizado. Não, nós já temos uma progressão na fé, não vai regredir na fé por causa de preceito. Pelo contrário, dê o melhor que você tem para Deus. E cada liturgia nos enobrece, né? Nós estamos nos aproximando do Natal. Se você tem possibilidade, vá na véspera, vá no dia. São faces da encarnação diferentes que se celebra. Então é muito mais perfeito do que simplesmente ficar no cumprimento de preceitos. Tá bom? Deus nos ajude. Amém? Vamos fazer o sorteio, padre. Chamar o diácono Udri para junto com o senhor fazer o sorteio. Diácono, por favor.
Esse aqui é da internet? Primeiro vamos na internet. Já, vocês dois ficam aqui, eu vou pegando os livros. Fica à vontade. Tem 10 livros. Mais certinho, todos. 3 livros para a internet. 3 livros para a internet? Antônio Póvoa. Antônia. Então colocaram errado, ó. Antônia Póvoa. Ganhou? Ganhou um livro que se chama Reflexões para as Festas Litúrgicas. Olha, próprio da nossa temática. Bom, esse aqui, Natália. Natália. Será que é da minha equipe de Nossa Senhora que está acompanhando? Pode ser. Natália ganhou. Natal, Deus se fez um de nós, o livro. Mais um. Lindalva. Esse. Ganhou um livro que se chama Celebrando o Dia do Senhor. Olha que bacana a temática. Agora os que estão presentes. Vamos lá, é só um? 7, né? São 7. Vamos lá, minha gente. Leonilce. Anice. Aê. Pronto, Acho que pode vir qual aqui livro receber, é? né? Esse pode. Qual que é? Esse eu conheço. Gente. Para entender e celebrar a liturgia do professor Felipe Aquino. Olha. Parabéns, viu? Olha, o saquinho é vermelho, tem um monte de papel aqui e está escrito Udele. O que ele vai ganhar? Viu? Tá valendo? O diácono pode ganhar? O diácono pode ganhar? Pode. Se eu falar que não, eu já levei a bronca. Entrar no espírito da liturgia, compreender e viver a missa. Olha que bonito. Olha lá. Só faltava a Teca ganhar agora. Agora o senhor tira da teca, né? O fim da picada, né? Olha lá. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Gustavo. Gustavo. O do som, né? Olha, o Gustavo não está aqui, hein? O Gustavo ganhou. Não, o Gustavo não ganhou. Ah, não ganha? Está aqui presente. Murilo. Murilo está aqui presente. Qual que é o título? Vamos participar da missa. Olha Chega lá. aqui, querido. Que legal. É do Frei Luiz Turra. Parabéns, viu? Obrigado. Deus abençoe. Olha lá. Agora é sua vez, né? Te vê? Eu tirei o papelzinho do Murilo. O senhor É falou. verdade. Então vai lá. Te vê, Teca. Fica brincando. Patrícia. Olha lá, Patrícia. O melhor foi ela olhando do lado, né? É. Vamos ver aqui. Santificar sábado ou domingo? Deus abençoe. Sheila. Olha lá, Sheila. Olha, qual é o livro? A celebração do mistério do Natal. Olha. Força e coragem. Ei, tira você que eu entrego. Eu tiro e o padre entrega. Ó, já entramos num acordo aqui. Só não vale tirar a teca, hein? Áurea. Olha lá. Esse daqui é o concílio? A Constituição Litúrgica do Concílio Vaticano II, a Sacrosanto Concílio a seu alcance. Deve ser um comentário, né? Olha, bacana, Olha o hein? documento que eu falei, Sacrosanto Concílio. Vamos lá, temos mais 2. Isso, próximo. Lindalva de Itu? Olha, que tem gente ganhou de pela Itu. internet. Agora aqui, ó. Maria José. Ó, Maria José.
Olha, minha alegria esteja em vós. São meditações sobre as leituras. São Francisco de Assis. Olha, Meditações sobre as leituras dominicais. olha, bacana. Muito bom. Muito bacana, parabéns. Bem Viu, útil. querida? Obrigado por ter vindo. Todos os livros. O Banquete do Cordeiro. Que na reflexão muito. Olha lá. Ana Carolina. Esse é bonito, minha gente. Também. Olha lá, Ana Carolina. Ganhou o livro, hein? Que foi citar Banquete do Cordeiro. Banquete do Cordeiro. Uma experiência mística da missa, né? Esse daqui é muito bonito. Quem é de tu? Ei, depois guarda. Mas você põe o nome que depois eu esqueço. Ah, tá bom. A minha paróquia. Padre, vamos terminar. A gente agradece mais uma vez o Padre Diego à disposição para estar aqui conosco. Obrigado pelo Espero aceite. ter contribuído, né? Ele falou que só volta aqui para falar sobre inferno, céu e purgatório, né? Uma temática que ele gosta de desenvolver, então a gente está pensando nisso. Mas assim, a gente agradece a todos que participou desse aprofundamento da nossa fé, agradecendo a toda a equipe de fé católica, a comunidade que nos apoia, que nos aceita, que dá os avisos, que nos ajuda na divulgação. As pessoas que estão em casa, bastante pessoas aí acompanhando, nossos irmãos de outras paróquias, de outras comunidades, inclusive aqui presente, ó, São Francisco de Assis. Tem padre online? Hoje é folga, eles estão todos descansando hoje. Padre Jonatas, beijo no coração, hein, padrão? Olha, Padre Jonas online. O Bruno não deve estar, hein? Brincando. Então, obrigado pela participação de todos vocês. Se aprofundem cada vez mais na fé católica. Não podemos deixar o tesouro da igreja sem pesquisar, sem mergulhar. A gente tem um depósito da fé gigante, né? É gigante. Então aproveite, mergulhem nisso. A internet está aí, pode ajudar. O material que o padre passou, praticamente é o mesmo que eu já passei para vocês. Vou transformar em PDF, vou repassar o atualizado e vou mandar o Dias Domini do Papa João Paulo II, esse documento para que vocês possam ler. Leiam porque eu li, é uma experiência fabulosa de ler esse documento. Padre Diego, venha nos dar a bênção, por favor. Veio o diácono também. Aí, uma vez mais agradeço os que aqui vieram e os de casa que nos acompanharam. Uma alegria, viu? Quando o Aleandro me convidou e passou o tema, eu falei, nossa, mas esse tema... né? E tem bastante coisa, né? A discussão do sábado e domingo, bacana. Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenham todos uma ótima noite, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.